Olá, meu nome é Viviane Raias, eu sou diretora teatral, atriz e também produtora. O objetivo dessa nossa oficina é te dar ferramentas para você que deseja iniciar na direção teatral, na direção cênica, dirigir uma cena, dirigir um espetáculo. O nosso curso está estruturado em 5 módulos. O primeiro módulo é a análise geral sobre o desenvolvimento de um espetáculo teatral. Módulo 2, etapas do processo de construção cênica. Módulo 3, exercícios práticos direcionados para o ator criador. Módulo 4, diálogo com os outros profissionais da ficha técnica. E módulo 5, a estreia e o processo de temporada do espetáculo. Então vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de um espetáculo teatral, né? Quais são os elementos presentes, os elementos que nós, diretores, precisamos desenvolver para criar um espetáculo? Então vamos analisar todos os elementos que envolvem um espetáculo teatral. Você já deve ter assistido a uma peça de teatro, então busque na sua memória, desde aquele momento que você entrou na sala de espetáculo, onde toca o primeiro, o segundo, o terceiro sinal, as cortinas se abrem, então o espetáculo começa, o espetáculo termina, as cortinas se fecham e você volta para sua casa. Quais são os elementos envolvidos a partir do momento em que essa cortina se abre? Vamos tentar enumerar? O que a gente tem, né? A gente tem essa cortina abriu. Então a gente tem o quê? A gente pode ter uma trilha sonora. O palco pode estar vazio, então a gente tem ali só uma música. Ou a gente tem um cenário. Então, houve o trabalho de algum profissional que construiu aquele cenário, que idealizou aquele cenário. Mas ele idealizou aquele cenário com quem? Sozinho? Calma, nós vamos chegar na função também do diretor e a sua relação com toda a equipe. Mas agora estamos dando um panorama geral sobre essa construção cênica, ok? Então, falamos sobre uma trilha sonora, o palco pode estar vazio, ou o palco pode estar com algum elemento cênico, com um cenário, algum objeto cênico. O palco vai estar iluminado, porque a gente precisa enxergar, não é verdade? Nem que seja só uma iluminação que sirva para a gente enxergar o espetáculo. Mas a gente pode também ter mudanças de luz. Temos um ator, né? Os atores que vão entrar em cena. Podemos ter uma orquestra, no caso de um musical ou no caso de um espetáculo onde tenha uma trilha sonora ao vivo. Então são todos esses elementos que vão construindo o nosso espetáculo. Temos um texto, né? Ou então temos um argumento a ser improvisado, também existe esse tipo de teatro. Mas o que o diretor ele tem que ter em mente é que existem vários elementos que ele precisa dominar. Então ele precisa dominar, além da técnica para conversar com seus atores, né? Explicar e puxar dos seus atores o que ele quer, ele também precisa dialogar com a sua equipe.
O diretor, eu costumo dizer que ele é aquele espectador ideal. Ele é aquele espectador que ele vai construindo o espetáculo do seu ponto de vista, argumentando do seu ponto de vista. Então, no fundo, o que a gente espera quando a gente tem um espetáculo já pronto é que aquele público que vai assistir consiga identificar esses pontos de vistas que a gente foi trabalhando. Então, é importante que o diretor saiba exatamente o que ele quer passar para o ator, e o ator, por sua vez, vai passar para o público. Porque o ator, ele precisa saber o que ele está fazendo em cena. Por isso que é tão importante, além do diretor ter essa visão geral de encenação, né? Visão geral do espetáculo, é importante também que o diretor tenha uma visão específica sobre o trabalho do ator. Porque o ator, ele precisa de técnica. E o diretor, junto com o que ele sabe que ele precisa para o seu espetáculo, ele vai direcionando quais são as melhores técnicas para trabalhar com aquele ator, para ele render mais, para se chegar a um objetivo. Um outro ponto também muito importante, que faz parte do desenvolvimento do espetáculo teatral, é a relação do diretor com o produtor, né? Com a sua produção. Por que é tão importante essa relação entre os dois, esse diálogo? Por quê? Porque às vezes o diretor idealiza uma cena, né, que vai ter não sei o que, vai entrar um elemento, aí vai descer alguma coisa das varas de iluminação, e a produção não estava contando com essa demanda, né? Então é uma cena onde a produção não estava levando em consideração que iam ter tantos elementos ou que iriam precisar de tanta mão de obra, né? Então essa relação do diretor com a produção é muito importante para o seu trabalho criativo também. Porque o diretor, ele não pode criar apenas uma cena e falar, não, olha, produção, a cena é essa, se vira. Não, a realidade a gente não trabalha assim, é no diálogo. Então, temos recurso, temos verba para isso, ou então o teatro onde iremos estrear tem estrutura para acomodar o espetáculo dentro dessa visão que eu estou tendo. Eu estou criando uma cena que vai precisar descer alguma coisa pelas varas, ou então vão entrar elementos pela coxia. O meu teatro, ele tem coxia? Ou ele não tem coxia? O que é coxia? Coxia é aquele espaço na lateral de saída de elementos, né? Saída de atores, onde não é visto pelo público. Geralmente é tampado pelo que a gente chama de pernas, que são aqueles tecidos pretos, aquelas tiras, uma atrás da outra, que a gente chama de pernas. Uma outra função também que o diretor tem que conhecer, o seu material de trabalho. Então ele precisa conhecer o teatro, quais são os elementos que compõem a caixa cênica, não é verdade? Então assim, já deu para perceber que a função do diretor não é apenas direcionar o ator. Não, o diretor, ele precisa pensar em tudo que envolve o espetáculo teatral. O diretor, ele precisa ter domínio. Não necessariamente que ele precise executar aquela tarefa, mas ele precisa saber o como executar aquela tarefa, para ele poder cobrar do seu profissional, para ele poder, numa emergência também, solucionar ali de forma rápida. Então, o diretor, além de ser o capitão desse time, porque ele é a pessoa que todos vão se reportar para conversar sobre o espetáculo, tanto a parte criativa, os atores, os produtores, né? Porque muitas vezes, às vezes um espetáculo, ele parte
a ideia do espetáculo vem de um produtor ou de uma produtora, né? E aí essa produtora tem um texto e convida um diretor para dirigir esse texto. Então o diretor tem que ter esse diálogo com a produção. O mais franco possível, sabe? O mais aberto possível, para correr tudo bem durante o processo de ensaio.